Boa noite. Proposta apresentada pelo presidente Temer no fim do ano passado e enviada ao Congresso agora em fevereiro, a reforma trabalhista começou a andar. Pelo menos a Comissão Especial da Câmara, que vai analisar a reforma, já elegeu presidente e relator. E nesta semana começou a definir o cronograma de atividades. Tanto o deputado Daniel Vilela, presidente, como o relator, o Rogério Marinho, têm pressa. Eles querem votar as propostas em plenário ainda no primeiro semestre. A ideia principal é modernizar a legislação e adequar as normas ao mundo de hoje, em que a tecnologia mudou o dia a dia de várias profissões. Afinal, a CLT é da década de 40, ou seja, vai completar 80 anos. Nos dias de hoje, por exemplo, um dono de restaurante que tem mais movimento nos fins de semana não poderia empregar mais garçons e cozinheiros para que eles trabalhem justamente no fim de semana. Um trabalhador que mora longe e gasta mais de 2 horas no caminho de volta para casa não poderia fazer um intervalo de almoço menor e sair mais cedo? Assim, ele evitaria o congestionamento, chegaria mais cedo em casa para ficar mais tempo com a família. E isso é qualidade de vida. E para falar sobre a modernização das leis trabalhistas, o Banho de Entrevista de hoje convidou a gerente executiva de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, Silvia Lorena. Silvia, seja bem-vinda ao Banho de Entrevista. Esse é um tema realmente muito importante. A gente nota que está gerando muito debate e ainda vai gerar mais debate porque a discussão no Congresso Nacional está apenas começando. Mas por que a CNI acredita que este é o momento de avançar nesse tema, de votar no Congresso Nacional, mesmo em meio a esse momento de crise? Veja, essa é uma pauta que não é de hoje, né? É uma pauta antiga. Como você mesmo disse, a nossa legislação trabalhista, a principal referência, que é a CLT, é da década de 40. Embora ela tenha sofrido alguns ajustes ao longo desses anos, ela não acompanhou as novas formas de trabalhar, as novas formas de produzir. É uma legislação rígida, é uma legislação complexa, então ela precisa ser modernizada para que ela possa acompanhar essas formas, essas novas formas de trabalhar e dar mais espaço para que empregado e empresa possam negociar, ou seja, para que eles possam ajustar de comum acordo as rotinas do trabalho. Agora, a gente nota que nessa discussão, nesse início de debate, há um grande receio, e um grande receio da classe trabalhadora, porque a gente vive num momento de crise, há muito desemprego e as pessoas ficam imaginando, olha, eu vou perder FGTS, direito de seguro-desemprego, ou quem está trabalhando, vou perder direito a 13º, a férias. Alguns desses direitos fundamentais está em jogo na reforma ou isso não vai ser discutido? Olha, isso não vai ser discutido, né? Você valorizar a negociação coletiva, você modernizar as relações de trabalho, em nenhum momento significa eliminar qualquer direito que esteja previsto na legislação. Ou seja, não vai acabar com o 13º, não vai acabar com as férias, com a licença maternidade, com o recolhimento do INSS, do FGTS. Aliás, é importante até ressaltar que esse termo que vem sendo utilizado de negociado sobre o legislado não é o termo mais apropriado. O que se busca é que aquilo que foi negociado de forma legítima, de forma transparente, que represente a vontade do trabalhador, ou seja, se o trabalhador negociou com a sua empresa o intervalo de intrajornada menor para sair mais cedo, que aquilo ali tenha força de lei, que aquilo ali impede igualdade com a lei, ou seja, é um ajuste específico para um momento específico, para uma circunstância especial, que vai valer pelo período que eles, de forma livre e de comum acordo, ajustem. Agora, esse ponto, esse exemplo é importante, até porque a gente recebe muitas perguntas, né, de telespectadores, de ouvintes, a respeito da hora de descanso. Então, um trabalhador que faz 8 horas por dia, ele tem lá uma previsão de fazer 1 hora de almoço ou 1 hora de descanso, né? Tem que bater o ponto lá direitinho, cumprir aquela hora. Mas a gente nota que muitas pessoas perguntam, mas por que eu não posso sair mais cedo e não aproveitar aquela hora? Ou seja, ele queria abrir mão daquela hora e chegar mais cedo em casa, evitar o trânsito, o congestionamento, ficar mais tempo com a família. Na reforma, existiria essa previsão, essa flexibilidade? Isso. O que a reforma permite? A reforma permite que alguns direitos, como esse, por exemplo, de reduzir o intervalo intrajornada ou parcelar
as férias, que isso possa ser ajustado com a sua empresa. Agora, isso não significa que o trabalhador não vai ter férias, isso não significa que ele não vai gozar o intervalo intra-jornada. Isso significa que ele vai ajustar diretamente com a sua empresa e representado pelo seu sindicato, né, como é que se vai dar esse intervalo. Ou seja, a lei determina que numa jornada de 8 horas você tem um intervalo mínimo de 1 hora. O que vai poder ser negociado? Ao invés de ser 1 hora, ser, por exemplo, 45 minutos, ser 50 minutos, e esses minutos possam ser, você pode sair mais cedo, evitar o trânsito, você pode compensá-los para ser ponte de um feriado, enfim. Agora, essa decisão caberia a quem? À empresa, ao trabalhador? Como é que seria essa negociação? A negociação, ela é feita de forma espontânea, né? Se não for negociado, está valendo a lei. Então, ela pode ser provocada tanto pelo empregado, ela pode ser provocada pelo empregador. Mas a negociação, ela é fruto de uma conversa, é fruto de um ajuste entre empregado, representado pelo seu sindicato, e empregadores. E aquilo que for ajustado, coloca-se num papel e vale como lei no tempo em que for combinado. Hoje as empresas não têm essa flexibilidade de negociar direto com os trabalhadores, elas têm que cumprir uma legislação e não há essa possibilidade de conversa, de negociação com os trabalhadores. Veja, a nossa legislação ela é rígida e tem pouco espaço para negociação. Mas a nossa Constituição Federal, ela já prevê o instrumento coletivo como um direito do trabalhador. Só que há insegurança jurídica daquilo que pode ser negociado e qual o limite dessa negociação. Hoje, muitos desses acordos que são feitos são anulados pela Justiça do Trabalho. O que esse projeto busca fazer, né, a premissa principal dele é dizer, olha, aquilo que foi negociado tem força de lei e só pode ser invalidado se houver algum vício de consentimento, ou seja, se alguma das partes, especialmente o trabalhador, tiver aderido àquele negócio, àquele ajuste sem a sua vontade. Se isso ficar comprovado, o acordo poderá ser anulado. Mas o que esse projeto faz é dar força de lei ao que foi efetivamente acordado. E vale dizer que isso, inclusive, já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Em abril de 2015, o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu a validade do instrumento coletivo. Ele disse que aquilo que for efetivamente negociado deve valer como lei entre as partes. Agora, outro ponto importante é sobre a jornada de trabalho e o que está previsto aí na reforma trabalhista. Mas esse é um assunto para a gente falar logo depois do intervalo. Agora a gente faz uma breve pausa e volta daqui a pouco, então não saia daí, a gente espera por você. Estamos de volta com o Band de Entrevista e a nossa convidada de hoje é a gerente de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, Silvia Lorena. A gente foi ao intervalo, deixamos um tema no ar aqui que é importante sobre jornada de trabalho. A reforma prevê uma flexibilidade, ou seja, de repente um dia se trabalha menos e outro se trabalha um pouco mais, mas como vai ser a fiscalização? Como controlar para que o trabalhador não exceda um limite estabelecido? Olha, veja, o projeto, ele arrola alguns itens que podem ser objeto de negociação entre empregado e empresa. O empregado ele vai estar sempre representado pelo seu sindicato. Então, o sindicato ele já vai ser naturalmente um fiscalizador, né, desse ajuste. Ele vai representar os seus trabalhadores e também os órgãos públicos, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ele não vai perder, né, a sua força de fiscalização. O que se busca com esse projeto, né, a premissa dele é dar essa segurança jurídica de que aquilo que seja negociado, ele tenha validade e não possa ser anulado por interpretações díspares que causem, que fomentem o conflito. Então, ele permite, a proposta é permitir que
que a jornada, que os trabalhadores possam combinar jornadas mais flexíveis com a empresa. Agora, o limite seria então 12 horas diária, ele poderia num dia trabalhar 12 horas diária e num outro, por acordo, trabalhar um pouco menos. Olha, o projeto ele não é expresso nesse sentido. O que ele diz é que a jornada de trabalho pode ser objeto de negociação coletiva, observado um determinado limite. Talvez esse seja um ponto até de ajuste na redação para deixar claro e respeitado aí o que dispõe a Constituição Federal, né, que a duração normal de trabalho é de 8 horas diárias, respeitado o limite de 44 horas semanais. E a proposta é que você possa ter ajustes aí pontuais que atendam os interesses dos trabalhadores e as necessidades das empresas. Agora a gente vive num mundo tecnológico, então a rotina mudou demais. Muita gente vai para casa, às vezes recebe um WhatsApp ou tem sistemas lá interligados, tem o mesmo sistema no laptop, que é aquele sistema da empresa, então de repente poderia trabalhar em casa. Tem pedidos também de trabalhadores que querem produzir em casa para não pegar o trânsito, não ter aquela incomodação. A reforma ela poderia prever isso, um home office? Veja, esse é até um dos pontos positivos da proposta que está tramitando. O projeto de lei prevê que o trabalho remoto ele possa ser objeto de negociação coletiva. Ou seja, para que essa negociação possa combinar como vai se dar esse trabalho. Hoje nós temos uma legislação que diz uma empresa que tem mais de 10 empregados tem que ter controle de frequência, por exemplo. Como é que eu vou combinar com o meu empregado que ele vai trabalhar na casa dele? Como é que vai ser esse controle de frequência? Eu vou controlar o trabalho pela produtividade ou não? Ele vai estar dispensado desse controle de frequência? Como é que eu posso ajustar esse formato com segurança jurídica? E a proposta, quando permite que esse trabalho remoto possa ser ajustado, ele vem aí da segurança jurídica. E é importante dizer que essa é uma das vontades dos trabalhadores. Uma pesquisa recente que a CNI fez junto ao IBOP e que foi divulgada agora em janeiro, revela exatamente isso, que mais de 80% dos trabalhadores gostariam de ter maior flexibilidade no local em que presta o trabalho. Aí, nesse caso, abriria uma exceção, o trabalhador não precisaria ir até a empresa, bater o ponto e voltar para casa. Ele poderia trabalhar no computador, no laptop, desde que tenha um acordo lá. Poderia ser um mix. Ele poderia ir 2 dias na semana na empresa, 3 dias trabalhar em casa, ou ele trabalhar num período em casa, num período no local de trabalho. Enfim, isso seria objeto de livre ajuste entre as partes, de acordo com as necessidades, enfim. Agora, o que a gente nota também, nesse tipo de caso, nesse tipo de exemplo, são trabalhadores que perguntam, tá, mas e como é que vai ser a fiscalização? Como é que a gente vai evitar que meu chefe não fique me ligando lá, só porque eu estou em casa trabalhando, todas as horas por dia? Isso teria um regramento também. Olha, isso poderia ser plenamente objeto da negociação. Você estará disponível das 9 às 18, ou você vai trabalhar por produção, eu te passo a tarefa, você me entrega a produção no dia e hora que foi combinado, enfim, isso poderia ser objeto aí de ajuste entre as partes. E aí a gente entra num outro ponto da reforma, que é a remuneração por produtividade. A reforma também prevê isso. E a gente nota algumas pessoas dizendo, olha, eu gostaria de ganhar mais porque eu produzo mais, então o meu trabalho realmente vale mais. Tem como mensurar isso e colocar num regramento, olha, se você produz mais ou se você atinge os objetivos, você pode ser bonificado ou beneficiado? Sim, isso pode a partir da política que for combinado entre as partes e me parece que é muito positivo, né? Isso pode ser um estímulo para o trabalhador, né? Isso pode ser um ganho para a empresa, porque ganha em escala de produtividade. Então, qualquer ajuste, né, enfim, que é feito entre o trabalhador e a empresa, todos ganham, né? A empresa ela consegue reorganizar a sua estrutura produtiva, né, o seu processo produtivo de acordo com a demanda que recebe, e o trabalhador, ele, por outro lado, ele tem ganhos porque ele ajusta, né, ele pode ajustar a sua rotina de trabalho à sua vida social. Agora, essa questão da remuneração por produtividade, também jornada de trabalho, esses são pontos que também poderiam ser negociados
entre a empresa e o sindicato, entre a empresa e o trabalhador. Sim, certamente. Isso pode ser negociado e pode se estabelecer ali políticas claras de remuneração de produtividade, de flexibilidade da jornada de trabalho, por exemplo, tirar um dia de folga e compensar em outros dias, né? Isso tudo pode ser objeto aí de negociação coletiva. Outro ponto também que é muito questionado é a respeito das férias, que hoje o trabalhador tem que tirar lá 30 dias. Algumas empresas fazem algumas concessões, mas está na regra, tem que tirar 30 dias seguidos, né? Existiria a possibilidade de parcelar as férias? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito, mas a gente vai deixar também essa para um próximo intervalo, então não saia daí, a gente volta já já para falar mais sobre reforma trabalhista. Estamos de volta com o Band Entrevista e a nossa convidada de hoje é a gerente executiva de Relações do Trabalho da CNI, Silvia Lorena, e o tema é reforma trabalhista. A gente comentava sobre férias, como momento tão esperado do empregado, né? Há sempre uma disputa por dias de férias e também muitos pedidos para parcelar as férias. Hoje, as empresas podem fazer um parcelamento, elas podem até correr um risco quando vão atender a um pedido do empregado. Veja. A nossa legislação, né, a CLT, hoje ela não permite o parcelamento de férias, salvo em casos excepcionais, e não define quais são esses casos excepcionais. E para os maiores de 50 anos, nem em casos excepcionais é possível fracionar as férias. E esse é um desejo dos trabalhadores, né? Essa mesma pesquisa que eu mencionei revela que mais de 60% dos trabalhadores gostariam de parcelar as suas férias. E esse é também um ponto positivo da proposta, que permite que o parcelamento de férias possa ser objeto de negociação coletiva. Ganha o trabalhador, porque permite que ele possa usufruir das férias em dois momentos, né? Acompanhar, por exemplo, as férias escolares dos filhos, e a empresa, porque permite que ela possa reorganizar o seu processo produtivo num determinado momento. Agora, a proposta ela permitiria o parcelamento em 2 vezes ou até em 3 vezes? De 2 a 3 vezes. Com pagamento proporcional. Isso, com pagamento proporcional. Então, ele saía de férias em 3 momentos distintos e receberia pela empresa... proporcionalmente a cada momento. E vale aqui ressaltar mais uma vez que não é possível negociar o fim das férias. O trabalhador continua com o direito de ter férias de 30 dias. O que se discute, né, o que a proposta traz, é a possibilidade de parcelar as férias de comum acordo empregado e empregador. Se não tiver acordo, vale o que está escrito na lei, ou seja, férias de 30 dias. Agora, tem muitas questões pontuais que chegam aqui na nossa redação. Uma delas, por exemplo, é aquela empresa que oferece o serviço de transporte para o empregado. E tem algumas decisões judiciais que são questionáveis, que elas colocam que durante aquele transporte, o trabalhador já estaria no horário de serviço. E a empresa olha para aquilo e pensa assim, olha, eu estou oferecendo um benefício. Se eu for sair prejudicado, eu vou deixar de oferecer esse benefício. A reforma pode avançar também nessas questões pontuais? Pode. Essas são as chamadas horas itinere. A proposta, inclusive, de modernização trabalhista que está tramitando, ela permite que as partes possam ajustar essa questão, ou seja, pode combinar, né, que a empresa vai fornecer o transporte e dar algum outro tipo de compensação para o seu empregado. Então, esse é um ponto importante, porque esse é um benefício, né, para o trabalhador, e muitas vezes a empresa deixa de concedê-lo em razão da insegurança jurídica naquele ajuste que foi tratado na negociação coletiva. Para muita gente acompanha e ouve essas possibilidades de modernização, de flexibilização, de permissão para acordos, né? Hoje a regra ela está lá no papel e às vezes ela tem que ser cegamente seguida, mas as pessoas ficam pensando também, olha, flexibilizando, como é que fica a fiscalização? A fiscalização muda, Ministério do Trabalho, Delegacia do Trabalho, a possibilidade de denunciar, entrar com uma ação.
muda alguma coisa? Como é que será feita a fiscalização dessa nova regra que vai ser discutida no Congresso? Nada muda. A fiscalização, ela continua existindo. Aquilo que foi objeto de negociação pode ser objeto de fiscalização. O que a proposta busca trazer é aquilo que foi negociado tem força de lei. E aí os órgãos fiscalizadores vão verificar se aquilo ali foi negociado de forma transparente, se representa de fato a vontade dos trabalhadores e, se não comprovado aí nenhum vício de consentimento, aquilo ali tem força de lei, tem que ser respeitado e não pode ser anulado na justiça. Agora, esse é um debate que ele é muito técnico, ele é jurídico, mas a gente vai ter pela frente um embate importante que é político. A proposta está no Congresso Nacional, que é uma casa política, já tem segmentos organizados, a Confederação Nacional da Indústria faz um trabalho importante, os sindicatos também, e o que a gente nota é que há, às vezes, uma rivalidade dos dois lados, segmentos empresariais de um lado, segmentos dos trabalhadores de outro. Há, inclusive, manifestações bastante rígidas de segmentos de trabalhadores, que alguns sindicatos e algumas centrais não querem nem discutir a proposta porque acham que vão sair perdendo. É possível encontrar alguns consensos, sentar para conversar e buscar alguns propósitos em comum entre empregados e empresas? Veja, esse tema, é importante que esse tema, né, avance na pauta do Congresso, que ele seja efetivamente discutido, debatido e que se encontre alguns consensos. Acredito que podemos sim avançar. A modernização das relações do trabalho é importante, né? Como nós dissemos, a nossa legislação não acompanhou as novas formas de produzir, as novas formas de trabalhar. É preciso avançar nessa pauta. Hoje nós temos tramitando na Justiça do Trabalho mais de 9 milhões de processos. É óbvio que isso não é culpa só de uma legislação ultrapassada, também não é culpa só dos empregadores e nem dos trabalhadores, é um conjunto de fatores, mas certamente a nossa legislação ela tem a sua parcela de culpa. Então, é preciso avançar, é preciso discutir e acredito que o consenso é possível sim, porque não está se excluindo ou eliminando nenhum direito do trabalhador. Ao contrário, está se prestigiando os trabalhadores ao respeitar, né, a sua vontade, como foi revelado nessa pesquisa. E os trabalhadores vão estar representados pelos seus sindicatos, que são legítimos, têm representatividade, vão ganhar mais força, enfim. Então, precisamos aí avançar nessa pauta. Agora, nesse momento de crise, né, que a gente realmente busca alternativas para sair da crise, aumentar o crescimento do país, há alguma expectativa de que, com a conclusão da discussão da reforma trabalhista e a aprovação pelo Congresso Nacional, depois sanção presidencial, se tem um impacto econômico dessas mudanças na legislação? Veja, nenhuma lei gera emprego. O que gera emprego é investimento. Agora, para se investir, tem que ter segurança jurídica. E para a gente ter segurança jurídica, a gente precisa ter uma lei clara, objetiva, moderna, adequada à realidade atual. Então, se avançarmos nessa pauta, né, se de fato modernizarmos as relações de trabalho, certamente vamos ter aí um impacto na melhoria do emprego e colocar o Brasil, né, na rota do crescimento. Agora, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, acredita e está acompanhando esses debates que dizem respeito diretamente à vida dessas pessoas, a relação do trabalho, o dia a dia do trabalho, fica imaginando, olha, amanhã já vai mudar, mas tem um debate que vai ser longo, né? Tem como estimar hoje quando essas propostas podem sair do papel e ir para a prática? Veja, há uma expectativa de que isso ocorra ainda esse ano, né? Essa pauta é uma pauta necessária e é uma pauta urgente. Tá certo, esse é um tema que é realmente muito importante, a gente vai discutir muito ao longo do ano, você vai ouvir muito ainda falar sobre reforma trabalhista. Eu quero agradecer a gerente de Relações do Trabalho da CNI, a Silvia Lorena, que esteve com a gente aqui, já convidando para estar outras oportunidades, porque esse tema vai render muito debate ainda ao longo desse ano. Muito obrigado. Será um prazer, eu que agradeço. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band.
e tenha uma boa noite.